Bom dia, minha turminha linda e abençoada do terceiro ano. Tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Quero dizer que você é muito bem-vindo nesta aula, tá certo? Hoje, 5/8/2021. Para a glória de Deus, mais um dia de aula. Não é isso, meus amores? Então, antes de iniciarmos nosso dia, gostaria de fazer uma breve oração de agradecimento ao Senhor, como sempre, tá certo? Você poderia fazer a oração comigo? Vamos lá? Senhor Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade em nossas vidas, Paizinho. Obrigada porque o Senhor tem guardado cada uma das crianças. Eu quero te agradecer, Pai. E neste momento também quero entregar, Senhor, a saúde de cada criança nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha livrar cada criança, Senhor, do terceiro ano, todas as crianças, Senhor, de alguma enfermidade, ó Pai. Que o Senhor esteja curando as enfermidades nesse momento, ó Pai. Te peço por cada lar, te peço sabedoria na vida das nossas crianças, que o Senhor venha dar discernimento a elas nesse dia, Senhor, para que eles possam compreender o que vão estudar hoje, ó Pai. Te peço sabedoria, entendimento. Peço que o Senhor guarde a mente e o coração das nossas crianças, ó Pai. Protege, Pai, em nome de Jesus. Te peço por cada uma. Onde quer que elas estejam nesse momento, ó Pai, que o Senhor seja com cada uma. Tira toda tristeza, todo desânimo da vida das nossas crianças, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida dos nossos alunos, ó Pai. Também ser com cada família, Senhor, representado pelas nossas crianças do Colégio Cristão Elohim, ó Deus, cada lar, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada família neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço por aqueles que estão auxiliando as crianças nas atividades em casa, ó Pai, que o Senhor também dê sabedoria, discernimento, para que eles possam, ó Deus, compreender, para poder ajudar as crianças, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um que tem ajudado as crianças em casa, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Então, vamos lá. Vamos aqui dar início à nossa aula de matemática, certo, crianças? E nós vamos estudar multiplicação e tabuada, certo? Demos início ontem à tabuada, na verdade, porque ontem nós estudamos o dobro, o triplo e o quadruplo, lembra? Pois é, certo? Então, hoje vamos dar continuidade. É muito importante que você resolva a tabuada que tem aí no seu livro, que a tia Vânia vai explicar, tá certo? E é importante também, crianças, que vocês estudem a tabuada para que vocês possam memorizar os resultados. Isso é muito importante, tá certo? Então, se você memorizar a tabuada, estudar ela e memorizar os resultados, você vai poder resolver qualquer continha no futuro, tá certo? Ok, baby? Vamos lá. E aí, eu gostaria que você pegasse aí o seu livro de matemática e abrisse na página 7, porque o livro, as atividades vão da página 7 a 13, tá certo? Porque nós temos a tabuada, hoje a gente vai estudar a tabuada de 2 até a tabuada de 5, teremos também probleminhas para resolver. Ok, meus amores, vamos lá. Preste bastante atenção e fique ligado, tá certo? Então, primeiro, vamos ver a definição de multiplicação. O que é multiplicação? Certo? A gente, nessa fase da sua vida escolar, você precisa aprender as 4 operações, tá certo? Que são a adição, subtração, multiplicação e, no terceiro ano, noções de divisão. Então, existem 4 operações, tá certo? E agora a gente vai começar a multiplicação, tá certo? E o que é multiplicação? Vamos lá. Multiplicação é uma das operações matemáticas básicas, certo? Simples. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de um conjunto, de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos, tá certo? Então,
A multiplicação é uma soma. Você soma um número várias vezes com uma quantidade pedida, certo? Ok, baby? Vamos lá. Dando continuidade. Então, existem muitas formas de resolver problemas, sendo que uma delas é usando a multiplicação, certo? A multiplicação é uma forma resumida de escrever uma adição de parcelas iguais, tá certo? A multiplicação torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais. Veja aí o exemplo. Você tem 3 vezes 4, certo? Se você fosse fazer a adição somando, você ia colocar 4 mais 4 mais 4. Ia fazer o 4 3 vezes. Então, na multiplicação, ela resume isso. Você soma 3, ou você calcula 3 vezes 4, que o resultado é igual a 12, que você está vendo aí. O 4, 3 vezes, é igual a 12. 4 mais 4 mais 4, certo? Outro exemplo. 2 vezes 5 é o 5 duas vezes. 10 mais 10, ou 5 mais 5, que dá igual a 10, certo? Ok, baby? Então, vamos lá para mais exemplos. Nós temos aí uns saquinhos com a quantidade de maçã em cada um. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Vamos lá. E aí, nós temos aí, no primeiro saquinho, nós vamos fazer uma adição, tá certo? E depois vamos transformar numa multiplicação. Ok, baby? Olha só. Temos 3 maçãs, mais 3, mais 3, mais 3. Temos quantos 3? Temos 4 vezes o 3, não é isso? Então, a gente vai transformar numa multiplicação. Vai ser 4 vezes o 3, não é isso? Olha só, certo? Então, eu transformei a adição na multiplicação. E vice-versa, você pode fazer ao contrário. Tá certo, baby? E aí, qual seria esse resultado dessa adição? 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3 é 12, não é isso? Então, quer dizer que 4 vezes 3 é igual ao número 12, não é isso? Olha só, então, isso é uma multiplicação. Lembrando que o sinal da multiplicação é um X, tá certo? O sinal da multiplicação, o símbolo da multiplicação é um X, certo? Toda vez que multiplicamos, o X nós chamamos eles de vezes, tá certo? O X é vezes, certo? Vamos aprender mais na frente sobre outras formas de fazer a tabuada, tá certo? De resolver a tabuada, tá certo? Agora, vamos aí no seu livro, na página 7, para a explicação. Multiplicação e tabuada, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar, tá certo? Relembrando que o símbolo da multiplicação é a letrinha X maiúsculo. Ok, baby? E a gente pronuncia o X, né? Quando a gente vai resolver a continha vezes, tá certo? Porque é a quantidade de vezes, ok? Então, vamos lá. Multiplicação e tabuada é o que a gente vai estudar muito a tabuada hoje e amanhã, tá certo? Quando somamos várias vezes o mesmo valor, estamos efetuando o quê? Uma multiplicação, tá certo? Multiplicação é a soma de um valor, certo? Várias vezes. Por exemplo, observe aí no seu livro, tá bom? Temos aí 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes eu tenho 3? 5 vezes o 3. Então, estamos somando 5 vezes o número 3, não é isso? E aí, para simplificar, né, ficar mais curta, nós fazemos a multiplicação. 5 vezes o 3, não é isso? Em uma multiplicação, os números que se multiplicam chamam-se de fatores. Observe aí, ok?
Os números que se multiplicam chamam-se de fatores e o resultado de produto. Então, quer dizer que 3, né, é o fator. 3 vezes 4, né? Nós temos aí, ó, 3 vezes 4. Nós temos o fator, 3 é fator, e o 4 também é fator. Então, nós temos aí o resultado que é o produto, tá certo? Ok, baby. Então, continuando na página 7 do seu livro, observe, de 2 em 2. Em um jogo, o Vitor fez 2 pontos por rodada. Durante 8 rodadas, veja como ele calculou o número total de pontos. E aí, ele fez aí o 2, né? Ele fez 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ele fez o 2 8 vezes, né? Que se ele fosse fazer a soma, seria mais, ou a multiplicação, desculpa, seria mais rápido. Ele poderia ter calculado 8 vezes 2, né? Isso seria mais prático, né? Isso. E aí, nós temos uma tabelinha que ele fez. Olha só, o Vitor. Vitor resolveu fazer uma tabela para calcular quantos pontos foi acumulado a cada uma das rodadas. Veja o que é possível representar esse cálculo usando multiplicação. E daí ele fez aí a tabelinha dele, números de rodada, 10 rodadas. Na segunda coluna, cálculo dos pontos acumulados. Aí ele colocou aí a quantidade de pontos, né? 2, 2, 2. Na terceira coluna, outra maneira de calcular, que é a maneira de calcular que é a melhor forma, né? Que é a de vezes. Escreve menos, né? Isso. E na última coluna, ele colocou o total de pontos acumulados, tendo o resultado. Observe aí na terceira coluna, temos aí 1 vezes 2, que é igual a 2. 2 vezes 2, que deu igual a 4. E aí, ele fez o cálculo, tá certo? Ok? Então, ele fez aí uma tabuadinha, né? Isso? Isso! Agora, meus amores, a gente vai para nossas atividades, porque você, né, nessas atividades, você vai preencher a tabuada, tá certo? Olha só, quando você for fazer essa atividade, você tente estudar, memorizando os resultados, para você ficar, ó, craque na multiplicação, tá certo? Vamos lá. E aí, nós temos a tabuada. A tabuada é uma tabela que organiza as multiplicações como a tabela feita por Vitor na página anterior. Vamos aprender a tabuada de multiplicação completando-os. Nós começamos e você dará continuidade a ela. E aí, o que você vai fazer? Igual o Vitor. Observe que ele começou 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 2 mais 2, que dá igual a 4. 3 vezes 2, né? Igual a 2 mais 2 mais 2, que dá igual a 6, certo? Ele transformou a multiplicação em quê? Em adição, tá certo? E aí, você vai seguir, dar continuidade à tabuada que o Vitor preparou aí, certo? E vai memorizando os resultados. Por exemplo, 5 vezes 2 não é 10? Aí, você já vai guardando na sua mente. 5 menos não, desculpa. 5 vezes 2 não é 10? Aí você já guarda na sua mente. 10. Então, 5 vezes 2 é igual a 10, tá certo? Então, nessa página, na página 8, você vai continuar aí o que o Vitor começou, tá certo? Ele transformou a tabuada de vezes em adição. E você vai fazendo a mesma coisa, dando o resultado. Ok, meus amores? Na página 9, que tem aí a Keiko está aí apresentando a tabuada do 3, tá bom? Vamos lá. O segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. A gente já aprendeu ontem sobre o triplo e o dobro, lembra? Pois é. Vamos lá. Agora, complete a tabuada do 3. Aí, nós temos 1 vezes 3, que dá igual a 3. 2 vezes 3, que dá igual a 3 mais 3. Não é isso? O 3 duas vezes.
3 vezes 3 é igual a 3 mais 3 mais 3. 3 vezes o 3, tá certo? Essa é a tabuada de 3, que é o triplo. Lembra? O triplo é 3 vezes o mesmo valor, 3 vezes a mesma quantidade. Mesma coisa da página 8, você vai completar a tabuada de 3, transformando ela primeiro em adição, certo? Temos aí 5 vezes 3. Como é 5 vezes 3? É o 3 5 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá igual a 15, tá certo? Então, não é para você só colocar o resultado, você tem que seguir a sequência da tabuada, tá certo? Da tabuada que está aí. Primeiro, você transforma ela em adição, conta e dá o resultado. 6 vezes 3 é o 3 6 vezes, né? Então, você faz a adição. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 e dá o resultado, entenderam? E aí, na página 9, tem uma perguntinha. Quais são as principais características da tabuada do 3? Aí, você vai pensar e vai dar as características que você encontrou na tabuada do 3. Por exemplo, de acordo com os resultados, tá certo? E aí, na página 10, temos a tabuada do 4. Agora, complete a tabuada do 4. Você vai seguir a mesma sequência que a tia Vânia já explicou, da 2 e da do 3, tá certo? Você vai transformar a multiplicação em adição, dando o resultado, tá certo? Ok, baby? Lembrando que a tabuada de 4, que a tia Vânia explicou na aula de ontem, né? É o quê? Quadruplo, 4 vezes, né? O quadruplo é 4 vezes o mesmo valor. Lembra? Pois é. E aí tem uma perguntinha. Quais são as principais características da tabuada 4? Do 4? E aí você vai pensar e vai escrever que características são essas, tá certo? Você pode escrever, né, que os resultados vão de 4 em 4, uma das características. Tá certo? Uma das características, um exemplo, você pode escrever que a tabuada vai de 4 em 4, tá certo? Sempre de 4 em 4. Na página 11, nós temos a tabuada do 5, olha só. Diz o seguinte, localize o número 0 no quadrado e, contando de 5 em 5, ligue os pontos até retornar ao zero. Então, você vai aí, ó, seguir a sequência, tá certo? Do zero, contando de 5 em 5. Olha que legal. Você vai sair do zero, partir do zero e vai contar de 5 em 5 nos pontinhos, tá bom? Até voltar de novo para o zero. Aí vai obter um número, tá bom? Depois você me diz. Que figura apareceu? Aí você vai escrever o nome, tá bom? Tá certo? Essa figura nos faz pensar na tabuada do 5. Complete a tabuada do 5. Agora é a mesma coisa que a tia Vânia já está explicando. Só que agora é com a tabuada do 5. Você vai fazer a mesma coisa, tá certo? A tabuada do 5, ela começa na 11, na página 11, e termina na página 12, tá bom? Não esquece, transformando ela em adição. Temos aí, por exemplo, 10 vezes 5. Quantas vezes você vai fazer o 5? 5 mais 5 mais 5 mais 5, certo? Até são 10 vezes o 5. Então, você vai fazer o 5, somar o 5 de mais e mais 10 vezes e dar o resultado, tá bom? E aí, nós temos a atividade relacionada com essas tabuadas que vocês preencheram. Agora que vocês já preencheram a tabuada, né? Até a tabuada do 5, você vai resolver agora essas questões, tá certo? Com o auxílio da tabuada, escreva os resultados da multiplicação a seguir. Você já sabe a tabuada, você volta lá e aí você vai escrever os resultados, tá bom? Questão 2. Usando o resultado da tabuada, como é possível saber quanto é 11 vezes 2? Aí você vai responder, como é que eu posso saber quanto é 11 vezes 2?
3. Complete as afirmações com o auxílio dos resultados obtidos na tabuada de 2. Aí na 3 você vai ler, tá bom? Com bastante atenção essas frases, essas situações, certo? A, B, C e D. E aí você vai completar, né, de acordo com o resultado da tabuada de 2 que você já preencheu. Beleza? Pronto. E aí, na página 13, nós temos a questão 4, que diz o seguinte: resolva as multiplicações e pinte o desenho de acordo com a legenda. E aí, na legenda, a gente tem as cores, né, no seu livro. O 18 representado pela cor marrom, o 12 por verde, 20 por cinza, 30 por amarelo, 35 pelo lilás, 25 pelo laranja e o 8 pelo o azul. E aí, nós temos uma ilustração, né? Aí, você vai resolver a continha. Exemplo, nós temos aí 6 vezes 12. No 6 vezes 12, na plantinha, né, crianças, você vai obter o resultado. 6 vezes 2 é quanto? Aí, você vai colocar o resultado do lado e vai pintar de acordo com o resultado, tá certo? Ok, baby? Do mesmo jeito, você vai fazer com os outros números que estão aí espalhados por essa ilustração, tá bom? Você vai, quando você souber o resultado, você pinta da cor que tem no resultado da legenda, certo? Entenderam? Facinho, facinho. 5. Observe a imagem e elabore uma situação problema que envolva a operação 3 vezes 4. Preste atenção aqui, tá bom? Então, crianças, vocês vão prestar atenção nessa imagem. Olha, o que tem nessa imagem? Tem 3 caixas, 3 pessoas, né? E aí, você vai imaginar, você vai elaborar, criar um probleminha, tá bom? De operação, da operação 3 vezes 4, tá certo? E aí, você vai escrever, tá bom? Você vai criar um problema, tá certo? Uma operação, tá certo? De acordo com essa imagem, ok, baby? Espero que vocês tenham entendido do fundo do meu coração o conteúdo de hoje, tá bom? E espero que vocês realmente estudem a tabuada, tá certo? Para memorizar os resultados. É muito importante, tá bom, meus amores? Tia Vânia vai ficando por aqui, tá certo? Até mais. Olha só, um recadinho aqui para vocês. Quero dizer que a presença do aluno é garantida com o envio das atividades realizadas. Então, você que não está vindo para a escola, é importante que envie as atividades, tá bom? Porque através dela também você garante sua presença, sua frequência, tá certo? Porque a tia Vânia tem um diário para preencher com a frequência dos alunos, tá certo? E eu preciso do feedback de vocês com as atividades, tá bom? Para eu colocar a sua frequência em dia. Tá bom, meus amores? Ok? Espero que vocês tenham entendido tudinho, tá bom? Um cheiro e até mais. Tchau!